Bom dia, irmãos. Que todos estejam aí com a paz do Senhor, né, dentro dos seus lares, né, em vocês, sendo renovada a cada dia, né, essa paz maravilhosa que inunda o nosso ser e nos traz tranquilidade. Essa será a nossa terceira aula. Nós estamos conversando aqui sobre família. Conversamos sobre comunicação dentro da família, conversamos sobre os inimigos da família e hoje nós vamos tratar sobre a família e a televisão. Quando você lê televisão, abra um pouquinho o leque aí a visão, porque hoje nós não temos só a televisão nessa função aí, tá? Que pode ser prejudicial ou não, depende de quem a usa. Hoje você tem computadores, notebooks, smartphones, tablets, toda essa parafernália tecnológica, ela pode ser prejudicial, ela pode trazer prejuízos à sua família, a sua relação familiar com sua esposa, com seus filhos, né, com seus irmãos. Então, de alguma forma, ela pode trazer prejuízos para a sua vida, tá? Principalmente dentro do seu lar. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Não vou colocar aqui só a televisão, porque com a evolução, né, nós hoje temos aí muito mais aparelhos tecnológicos, né, de comunicação que podem causar prejuízos enormes dentro da nossa família. Antes de adentrarmos aqui na lição propriamente dita, vamos orar ao Senhor e já trazer para vocês aqui algumas cobranças que eu sempre faço. A minha cola está aqui comigo, meu textozinho. O texto dos irmãos eu estou fazendo o possível para exibir no vídeo de forma clara, né, ampla, para que vocês possam acompanhar. E a Bíblia está aqui já com os textozinhos separados que nós vamos ler aí no início da nossa lição. Eu tenho cobrado aos irmãos de usarem a Bíblia, né, nas nossas escolas dominicais. Não tem como você ter uma aula de escola dominical sem Bíblia. Mas eu às vezes uso muito pouco aqui no momento da aula. Mas se os irmãos perceberem nos estudos, vocês têm aí, leia a Bíblia diariamente. Todas as lições que nós demos até agora, né, as três com essa, você vai ter aí vários textos bíblicos para que você leia. Então você pode dar uma pausa no vídeo e ir para a sua Bíblia, né, meditar nesses textos aí. Se quiser, faça isso um por dia. Se tiver tempo, faça todos de uma vez. Mas não deixe de utilizar a sua Bíblia nesse momento de escola dominical, tá? O vídeo pode ser pausado, você pode ficar aí lendo a lição, verificando os versículos, né, consultando a sua Bíblia, né, tranquilamente. Então, sem pressa, né, sem agonia de terminar logo a aula e assistir televisão, por exemplo, né, assistir a TV ou ir olhar redes sociais. Então, nos seus smartphones. Então, muito cuidado. Tenha atenção para aquilo que você está fazendo. Use a sua Bíblia. Os versículos estão aí para a sua edificação, para a nossa edificação. Vamos orar ao Senhor para a gente iniciar a nossa aula. Pai, obrigado, Deus, por mais esta manhã, por mais esse estudo que o Senhor nos proporciona, Deus, mais este momento que eu vou estar aqui junto com os meus irmãos, né, virtualmente falando, para nós crescermos a cada dia no teu conhecimento, Deus, para que o Senhor nos exorte, Deus, naquilo que devemos corrigir, Pai, para que as nossas famílias, Deus, possam ser abençoadas, Deus, por aquilo que temos feito, praticado, buscado, Deus, meditado, Senhor, e aprendido, Senhor, da tua palavra. Nos ajuda, Pai. Perdoa as nossas faltas, os nossos pecados e mantenha a nossa atenção, Deus. Não deixe que nada desvie, Deus, a nossa atenção, para que possamos realmente ouvir a tua voz
e aprender mais e mais a cada dia, Deus, dos teus ensinamentos e da tua palavra. É em nome de Jesus que eu te oro, Senhor. Amém. Queridos, então vamos lá. O tema de hoje, como eu falei, é a família e a televisão. E no lugar de televisão, você vai ler smartphones, notebooks, celulares, tablets, computadores e qualquer outro aparelho tecnológico que leve você a passar muito tempo afastado da sua família, do seu filho, da sua esposa, a qualquer aparelho que leve você a não se comunicar mais dentro da sua casa, né, a perder esse contato físico, a perder essa interação, né, com aqueles que moram com você, com aqueles que convivem com você em um mesmo ambiente. Então, vamos nos atentar para essa palavrinha, televisão, e procurar ampliar isso, né, para vários outros aparelhos que você vai ter em casa, que se não forem usados com equilíbrio vão trazer prejuízos. Então, interessante é uma coisa, nós viemos trabalhando assim, a família e a falta de comunicação, né? E esses aparelhos tecnológicos aí, eles vão causar realmente uma falta de comunicação dentro da família, né? Um isolamento, um individualismo, né? Elas vão fechar a pessoa lá no seu mundo e o convívio familiar vai ficar prejudicado. Então, a falta de comunicação que nós estudamos anteriormente vai se encaixar muito aqui, né? Como esses aparelhos tecnológicos vão promover essa falta de comunicação. E dentro dos inimigos da família, a gente vai poder observar também esse individualismo que eu citei, né? O isolamento, não só social, mas familiar também vai acontecer isso, né? O isolamento, o individualismo, ou seja, vai ocorrer um distanciamento entre o pai e o filho, a mãe e o esposo. Vai acontecer esse distanciamento, sim, se as pessoas se viciarem nesses aparelhos tecnológicos e no que eles nos proporcionam, no que eles nos proporcionam. Então, temos que usar esses aparelhos de forma muito sábia e equilibrada. Vamos lá, vamos para a nossa lição. A professora N.G. Barnett, ela já vem aí com algumas lições que nós temos trabalhado, né? Principalmente os inimigos da família. Ela é a autora dessa lição. E nós vamos conversar hoje sobre a família e a televisão. E eu estou falando aqui aparelhos tecnológicos. Texto básico. Texto básico, Filipenses 4, de 6 a 8. Né? Vou abrir aqui a Bíblia. Filipenses 4, do 6 a 8. Um texto muito conhecido, muito. Principalmente o versículo 8, né? Foi um dos primeiros que eu me deparei aqui e guardei na minha mente e no meu coração. Diz assim, o 6 ao 8, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E aí vem o verso 8. Diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Percebem como esse versículo se encaixa bem aí no título da nossa lição? A família e os aparelhos tecnológicos de comunicação, né? Vou colocar dessa forma. Porque nem sempre você vai conseguir, né, seguir essa palavra do Senhor se você não fizer um bom uso desses aparelhos
na sua vida familiar, na sua vida pessoal, até mesmo na igreja. Você vai perceber em alguns momentos irmãos no smartphone, enquanto a mensagem está sendo ministrada, pessoas no smartphone enquanto nós estamos louvando ao Senhor, e você vai perceber isso não só dentro da sua casa, mas inclusive na igreja. O texto devocional, para que os irmãos possam meditar aí nesse texto devocional, é no mesmo livro de Filipenses, no capítulo 2. Capítulo 2, dos versos 12 ao 15, que diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa vocação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Uma geração pervertida e corrupta. Esses aparelhos vão trazer perversão e corrupção para sua vida pessoal, sua vida familiar, vão trazer isso para dentro da sua casa se eles não forem usados com equilíbrio e sabedoria, tá, irmãos? O texto de Romanos que tá aí na nossa lição, né? Dá para a gente ler direto aqui. Esse é o texto-chave. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que a experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, a agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Talvez você não encontre isso se você estiver viciado nesses aparelhos tecnológicos aí. Eu vou falar viciado nos aparelhos, tá? Porque são eles que vão levar você para as redes sociais, para o mundo dos filmes e das novelas e toda uma gama de distrações aí que nem sempre vão edificar a sua vida, tá? Dependendo do conteúdo. Vamos para a introdução. Na introdução, ele diz aí que a televisão, e eu já vou reforçar isso sempre, viu? Os aparelhos tecnológicos, né? É um fator importante em nossas vidas, né? Não há dúvida que você não vai poder se isolar de utilizar esses aparelhos. Eles realmente são necessários em vários momentos da nossa vida. Até nesse processo de votação, você precisa do smartphone, né? Se você perder o seu título, você tem ali o título digital e você pode votar com esse título digital. Então, eles são úteis, né? São importantes para a nossa vida, mas eles não devem nos prejudicar, né? O uso deles tem que ser com muita sabedoria, como eu tenho repetido aqui. Principalmente no início aí da introdução, aí quando chega no finalzinho desse primeiro parágrafo ele coloca aí, principalmente no que diz respeito às crianças e adolescentes, tá? O prejuízo pode ser muito grande. Então nós temos visto aí adolescentes e crianças aí envolvidos, né, com esses aparelhos de forma muito prejudicial, né? As crianças têm se isolado, os adolescentes têm deixado de correr na rua, de brincar, de gastar suas energias, e aí vem vários problemas de saúde, né? Obesidade e outras coisas mais aí que a gente vai conversar um pouquinho. Bom, o que assistimos na TV é que o que nós buscamos nas redes sociais, no computador, no smartphone, né? O que é que nós como nós estamos utilizando esses aparelhos, né? No caso aí, ele citou a TV.
cenas de violência física, abuso verbal, gritarias, palavreado chulo, pornografia e tantas outras coisas. E deixamos que isso adentre nos nossos lares, né? Sem filtro, sem pensar muito nas consequências dessas coisas dentro do nosso lar, na nossa mente, principalmente, né? Esse texto de Efésios aí é bem interessante, né? Quando ele coloca esse texto de Efésios 5, 3 e 11. Espero que os irmãos dêem uma pausazinha aí e leiam esses versículos, né? Ele botou aí numa uma tradução, né? Deixa eu correr o texto aqui para que os irmãos tenham acesso. É isso aqui. Tradução na linguagem de hoje, né? Aí ele diz assim: vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Então é uma linguagem bem clara que ele colocou aí para nós, né, do que esses aparelhos podem nos conduzir a fazer, né, ou praticar. Imoralidade sexual, indecência, cobiça, inveja, egoísmo, orgulho, né, isolamento, falta de comunicação, que é parte do isolamento. Então, muito cuidado, irmãos, com o uso desses aparelhos nas suas casas, nas suas famílias. O prejuízo pode ser muito grande. Eu grifei aqui também essa partezinha final aí da introdução, quando ele diz assim: infelizmente, muitos crentes aceitam o padrão do mundo para a sua vida familiar. E os aparelhos eletrônicos acabam tendo uma grande influência em todos os aspectos da nossa vida, né? Muito cuidado. Vamos para o primeiro tópico aí. A televisão, né, os aparelhos, eu vou estar mudando isso aqui toda hora. Os aparelhos eletrônicos de comunicação e a sua influência no desenvolvimento do ser humano. E aí você tem aí a autora, a autora trouxe para nós aí 5 tópicos, né, que ela colocou aqui. Físico, né, o desenvolvimento físico, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento emocional, que nós vamos tratar todos eles, psicológico, moral e espiritual. Então ela tratou todos esses temas aí, esse desenvolvimento, né, é, acerca de problemas que esses aparelhos eletrônicos podem causar. Primeiro, físico. Eu já citei até um deles, né, a obesidade, porque você acaba sentado na frente de um aparelho desse, exercitando somente os seus dedos. No caso dos smartphones, né, que o guri fica aqui sentado e só mexendo os dedos ali, prejudicando a visão. Outros sentam na televisão e só conseguem comer, 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 comer enquanto assistem alguma coisa sem nenhuma atividade física, sem nenhum exercício, né? Outros já ficam no computador jogando videogame ou acessando bobagens, né, obscenidades aí, e isso prejudica demais. Isso está lhe prejudicando demais, tá? Sua mente, seu coração, seu físico. Então agora a gente está falando do físico, tá? E essa obesidade, né, vai levar você a alguns problemas de saúde sérios, né, como infarto, diabetes, né, e outras coisas mais aí que podem surgir por causa dessa vida sedentária que esses aparelhos eletrônicos podem levar você a, a viver dessa forma, né, de forma sedentária demais. Então, muito cuidado, crianças obesas e tudo mais. Eu vou ter que puxar minha colinha aqui para poder comentar um pouquinho aí sobre o que eu achei interessante. Nesse segundo parágrafo aí, quando ele diz assim, muitas vezes os pais, deixa eu subir aqui um pouquinho, para a gente pegar esse parágrafo todo aí, tá? Muitas vezes os pais usam a TV,
os aparelhos eletrônicos como uma babá eletrônica. Ou seja, quem vai criar seu filho é a TV. Quem vai criar seu filho é o computador. Quem vai criar seu filho é o tablet que você bota lá na mão dele. Até mesmo o smartphone com um joguinho, com um patati patatá, um videozinho, entendeu? De uma galinha pintadinha, de uma Peppa Pig, de outras coisas aí que você sabe que você vai encontrar esse entretenimento para a criança, para o seu filho, e você vai deixar ele lá sentado, quietadinho, assistindo esse negócio, em vez de estar brincando com ele, conversando com ele, assistindo com ele, para ver se aquilo está trazendo realmente uma lição cristã, né, para o seu filho, uma lição que não contraria a palavra do Senhor, né? E isso é muito difícil porque é uma programação chata, né, para o adulto, né? Alguns não se sentem muito à vontade para fazer esse tipo de coisa e é importante demais. Eu já me deparei aqui com situações quando meu filho era um pouquinho mais novo, dele assistindo desenhos. Tinha um mesmo que eu peguei ele assistindo uma vez que era um demônio e seu ajudante, né, que tentavam promover desgraças no mundo, né? E o ajudante sempre atrapalhava o demôniozinho. Então, isso aí era um desenho infantil. Um desenho infantil. Hoje você vê jogos de computador com invocação de espíritos, com magia, com. Ou seja, eu já estou aqui entrando em outras coisas, fugindo do problema físico. Desculpa, irmão, mas o tema é muito assim latente na minha mente e ele expande, né? Vai para outras esferas aí do nosso do nosso ser, né? Do nosso corpo. Vamos voltar um pouquinho aqui para a obesidade, né? Os prejuízos que ela pode causar de você deixar a criança sentada sem brincar como criança, né? Sem soltar uma pipa, sem correr atrás de uma bola, sem, sei lá, jogar uma bolinha de gude na rua, botar um pezinho no chão para para ver se aumenta aí a imunidade. Então, assim, muito cuidado com o tempo que principalmente seus filhos, né, e você mesmo passa diante desses aparelhos, tá? Isso pode estar trazendo prejuízos para a sua saúde física. Vou me limitar aqui, me segurar aqui para não entrar nos outros tópicos, tá? Esses aparelhos, tem uma palavrinha que ele citou aqui nesse último parágrafo aqui, ó. Esses aparelhos, eles vão criar adultos preguiçosos, tá? Eu reclamo demais disso aqui em casa, né? A preguiça, preguiça. Você tem hoje adolescentes que, se você mandar um moleque desse lavar os pratos, pronto, matou o homem, acabou com a vida dele ali. Porque a preguiça parece que está encarnada neles aqui, de só saber ficar sentado no smartphone, ou jogando videogame, ou assistindo essas séries e essas tantas entretenimentos aí que são criados que nem sempre edificam a nossa vida e trazem prejuízo. Então, a gama de pessoas preguiçosas hoje, inclusive ele citou aí nesse parágrafo que ele diz assim, não querem nem sair para o culto de tanta preguiça, né? O cara prefere ficar buscando alguma mensagem na internet e deixar de conviver, né? Desse convívio gostoso dos irmãos na igreja, louvando ao Senhor lá junto, presencialmente, nos abraçando e nos ajudando. Então, a preguiça leva você a um sedentarismo, a um isolamento social também, né? Então, isso também está ligado aí a essa parte física. Dessa vez eu acho que eu consegui não misturar muito. Vamos para o segundo, desenvolvimento intelectual. Aí vocês percebem até aí um paradoxo, né? Porque se muito do nosso desenvolvimento intelectual você pode conseguir através desses aparelhos eletrônicos, né?
muito. Você pode utilizar esses aparelhos de forma muito sábia e ampliar e desenvolver você intelectualmente. Mas existe o outro lado, onde você só vai buscar nesses aparelhos coisas que vão impedir você de se desenvolver intelectualmente, ou seja, vão tornar vocês, olha a palavrinha aí de novo, preguiçosas intelectualmente. Você já não quer mais pensar, você já não quer mais raciocinar, você já fica dependente do aparelho. Por exemplo, chega para um menino desse e diz assim: quanto é 7 vezes 9? Ele vai e fica ali pensando, não sabe a resposta porque está acostumado a utilizar a calculadora do celular para fazer pequenas contas, né? E quando fica sem esse aparelho, o raciocínio, o intelecto dele desaparece, né? Ou seja, é uma mente preguiçosa, é uma mente que não foi desenvolvida, né? Que não tem um raciocínio lógico para até para situações simples. Tava no trabalho um dia desse, aí teve um problemazinho aqui em casa, aqui, um chuveiro fumaçou. E agora o que é que eu vou fazer? E nem isso sabem, porque até mesmo é só desligar o chuveiro, ou correr no quadro, desligar o disjuntor do chuveiro. Ou seja, não tinha motivo para pânico, né? Deve ter esquentado muito, derreter alguma coisa lá, mas não, o raciocínio, o intelecto deles não se desenvolve, porque está tão bitolado, por exemplo, na cabeça deles há um mundo de um jogo. Ele está viciado, que não zerou ainda, e isso vai trazendo esses prejuízos, né, intelectuais para a nossa vida, para a vida dos nossos familiares, dos nossos filhos, tá? Deixa eu subir um pouquinho aqui o texto e sair daqui da frente dos irmãos. Aqui, ele diz assim: com a TV ligada, as pessoas não conversam e não aprendem a usar o seu intelecto. Ou seja, com esses aparelhos tecnológicos em mãos, as pessoas às vezes deixam de conversar com outras pessoas, né, interagir, e essa interação ajuda a desenvolver o intelecto, principalmente da criança e do adolescente. E eles deixam de se desenvolver intelectualmente, né? Desenvolver a sua memória, o seu raciocínio, como já falei aí. É, não aprendem a usar o seu intelecto. O prejuízo emocional é o terceiro tópico aí que a gente vai conversar. O prejuízo emocional. A influência no desenvolvimento emocional. Eu grifei aqui nesse emocional é, um versículo de Paulo, né, que ele cita ali Paulo, quando ele diz bem assim, no finalzinho já desse parágrafo, eu tô indo, irmãos, você dá uma pausa e lê o texto, tá? Eu não vou ler assim todo o texto, não. Eu fiz minha colazinha aqui para poder seguir esses tópicos aí. Paulo fala bem assim, lembre disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos, que aí está escrito errado, né? Muitos serão egoístas, não terão amor pelos outros e serão duros. 2 Timóteo 3, de 1 a 3. A televisão endurece o coração. Eu tenho um exemplo interessante sobre essa questão aí, dessa questão emocional, né, do descontrole emocional, né, da dureza de coração, da frieza que muitas vezes a gente enfrenta determinadas situações, né, e isso é causa do que nós estamos assistindo ou absorvendo através desses aparelhos eletrônicos, né, de comunicação. E eu achei interessante esse exemplo. A minha mãe, ela assistia muito esses jornais, né, que só trazem miséria, só traz desgraça. É assassinato, é sequestro, é crianças que foram abusadas ou violentadas. Então, jornais que só trazem miséria, só fala, o foco desses jornais é notícias de desgraças que aconteceram com as pessoas. E minha mãe só vivia assistindo esses jornais. Chega ao ponto de que a gente não podia nem sair de casa sem ela ficar sem dormir, sem ela ficar preocupada demais. Por quê? Ela absorveu tanta violência na mente dela assistindo esses programas, esses jornais,
Absorveu aquilo ali, que quando a gente saía de casa ela já achava que a gente ia ser assassinado, que ia tomar uma facada, que ia sofrer um acidente grave, ou seja, a mente dela começava a borbulhar de preocupações, de coisas, ou seja, isso mexeu com o emocional dela de tal forma que ela não conseguia nem dormir em paz mais. Isso faz com que a gente perca até a nossa confiança em Deus, de orar e entregar a vida dos nossos filhos, né, das nossas esposas, seus maridos aí, entregar a vida dessas pessoas ao Senhor e descansar no Senhor. Nós não conseguimos mais de tão abalado que fica o nosso estado emocional, de tanta violência que nós absorvemos, né, naquilo que assistimos ou que lemos, né, através desses aparelhos telefônicos. Rede social eu nem vou falar. Porque hoje até alvo de bandidagem, né, até alvo de fraude, as redes sociais já estão aí, né, sendo alvo dessas pessoas, né? Eles estão pesquisando sobre a vida das pessoas através das redes sociais e colhendo informações e criando documentos falsos, né, criando cadastros falsos em outras lojas e tudo mais, e isso trazendo prejuízos financeiros, dor de cabeça, né, e confusão para as pessoas. Então, fica aqui uma dica pessoal. Eu não coloco informações pessoais minhas em rede social. Dificilmente os irmãos vão me ver compartilhar uma foto da minha família, onde quer que seja. As fotos da minha família são para minha família. Não interessa a mais ninguém. Eu não vou estar compartilhando aonde eu vou, onde eu frequento, nada disso. Eu não interessa a ninguém essas coisas. Então, muito cuidado, irmãos, entendeu? As redes sociais estão sendo alvo de quadrilhas e de pessoas que estão fraudando outros através das informações colhidas nessas redes sociais. Então, muito cuidado, tá? É um alerta que eu deixo aqui. Eu não exponho a minha vida em redes sociais. Faço o necessário. A rede social é necessária para o evangelismo, para sei lá, se comunicar com um parente distante sem muito custo, né? Você não precisa agora. Você pode usar o WhatsApp, por exemplo, para falar com um parente seu morando em Portugal, do outro lado do mundo, você vai conversar com ele aqui tranquilamente através dessa ferramenta. Agora, expor a minha vida como muitos fazem aí, Instagram e outras coisas, não, eu não faço esse tipo de coisa e não recomendo que ninguém faça, tá? Então, cuidado com o seu equilíbrio emocional. Outro tópico, deixa eu subir o textozinho aqui. Nós vamos para o desenvolvimento psicológico, né? Esse psicológico eu até citei um pouquinho, né? Que minha mãe ela ficou com o psicológico dela abalado por tanta violência que ela viu, tá? Os filmes, o autor fala aí, a autora, desculpa, eu sempre falo. A autora ela fala aí que os filmes eles trazem uma realidade ilusória, né? Uma coisa que não é verdadeira. Tava assistindo um filme dia desse que o cara teve a filha sequestrada e ele saiu, mas o cara matava todo mundo, matava geral, matou todo mundo, acabou com a raça aí dos bandidos todos para poder resgatar a filha dele. De forma bem, às vezes não é nem sutil, de forma bem grosseira, vai adentrando você num mundo de violência em que você não pode nem ouvir uma buzinada no trânsito. E o seu exercício de violência mental está tão grande, né, tão forte, que a sua reação é agir com violência também. Até uma buzinada, uma reclamação que alguém faça, alguma coisa assim, você já parte com ignorância, com violência. Não sei se a palavra seria ignorância ou estupidez. Ignorância é ignorar um conhecimento, né? Estupidez, eu acho que essa é extravasar aí a sua raiva, o seu ódio de forma grosseira, né? E não muito educada. Então isso tira de nós o equilíbrio, né? O equilíbrio. Isso mexe com o nosso psicológico.
Eu marquei aqui que os filmes e as novelas, elas trazem, eh, a maioria, né, trazem uma realidade atípica e há um confronto, por exemplo. Seu filho começa a observar a vida de uma adolescente numa série que ele assiste, que é completamente diferente da vida dele. Um adolescente envolvido num excesso de liberdade, falta de controle, educação sexual, educação moral, sem ética, e que às vezes se dá bem e consegue pegar muita menina e tal. E aí o seu filho começa a observar essas coisas e começa a querer ou desejar isso para a vida dele, né? Porque esse prazer carnal, essa satisfação carnal que às vezes, né, ilusoriamente a imoralidade ou a vida promíscua traz para a vida das pessoas, ela é mascarada, né, por uma falsa felicidade, onde você deixa de entender a glória de Deus para sua vida, as coisas boas do reino de Deus para sua vida, que vão trazer vida, né? E você começa a observar aquilo que você não tem de prazeroso que o mundo e a promiscuidade podem conduzir você a uma vida sexual desregrada, a uma vida de droga, né, ao barato, né, que é você usar uma droga ou alguma coisa desse tipo. E isso está muito forte às vezes nessas programações e filmes que nós assistimos. Teve um filme que lançaram agora que foi proibido, inclusive, em alguns países, né? Eu esqueci um pouco o título, acho que é As Lindinhas, é uma coisa dessa aí. Que é um grupo de crianças, meninas, adolescentes, que começam a dançar, aprendem a dançar, né, com dançarinas profissionais, essas strippers, né? E elas aprendem a dançar com aquelas mulheres e vão para um concurso, né? A sinopse do filme é mais ou menos isso aí. Só que eles mostram as meninas dançando de forma muito sensual, crianças com roupas sensuais, entendeu? E e alguns, se você vê o trailer desse filme, você vai ver que a câmera foca nas partes íntimas das crianças. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Olha, chega a dar, nos causa uma inquietação, um repúdio, né? A essas coisas. Então, muito cuidado, irmãos, com o psicológico, tá? Eles são afetados e nós não percebemos muitas vezes, né? Como nós somos influenciados, principalmente para a violência, para uma vida de ilusão, né? Uma vida que não traz, assim, a verdade do nosso ser, né? Não contempla a nossa realidade, né? Enquanto família, né? No finalzinho ali, eu marquei aqui algumas coisas. Primeiro é a fuga da realidade, né? Você vai viver uma realidade que não é a sua, não existe para você. E aí leva às dificuldades que provocam confusão, revolta, principalmente em adolescentes e jovens. Confusão na cabeça dele, né? Porque ele vai ver um estilo de vida completamente diferente daquele que os pais têm conduzido ele, né? Um estilo de vida mais ético, moral, cristão, principalmente para nós que temos o temor do Senhor. E isso vai causar confusão, porque ele vai querer aquela liberdade que o outro tem e ele não tem. Por que eu não tenho essa liberdade? Né? Por que que a Bíblia está me privando dessa liberdade? Só que a Bíblia está livrando você do pecado e da morte. E isso muitas vezes você não consegue enxergar. A Bíblia está conduzindo você para um reino de paz e amor, e alegria e vida em Cristo Jesus. E isso muitas vezes o adolescente e a criança até não consegue enxergar, tá? Então, muito cuidado com esse fator psicológico. Passando aqui adiante no nosso estudo, deixa eu mover aqui nossa tela. Nós já estamos aí agora no desenvolvimento moral. E aí deixa eu sair aqui da frente do texto novamente, irmãos. Só um minutinho. Então vamos lá. A influência no desenvolvimento moral. É, não sei se os irmãos estão percebendo que esse desenvolvimento, essa influência aí, elas se misturam muito, né? A questão intelectual,
psicológica, né, a influência do físico, do emocional, estão muito ligados um ao outro, né? A autora conseguiu realmente trazer aí vários tópicos, mas talvez assim eles se confundam em algum momento aí e todos tratam do ser humano em si, né? Corpo físico, mental e espiritual, tá? Vamos lá. A TV que eu coloquei aí, ela dissolve valores éticos e morais. Você já começa a ver uma relação de pecado de forma normal. Olha o perigo, entendeu? Relacionamentos extraconjugais, relações sexuais antes do casamento e por aí vai. Pais que brigam com filhos, filhos que não respeitam os pais, nem as autoridades, ou seja, nada, nada que nós não temos experimentado e visto na nossa sociedade hoje. Crianças que não respeitam os mais velhos. Me lembro que uma vez nós éramos garotos, né? E minha mãe sempre me ensinou isso, a respeitar os mais velhos. Uma vez a gente estava brincando no São João e tinha um rapaz assim, ele era mais velho que nós, já era um homem já casado e ele gostava muito de levar fogos, né, e soltar esses fogos grandes, espada e limalha que a gente chamava, e ele jogava soltava esses negócios lá, né, na rua. E um senhor se incomodou, teve uma vez que ele se incomodou demais, porque quando ele jogou o busca-pé, né, ele não tem muita direção e ele segue a corrente de vento muitas vezes e foi, bateu na casa desse senhor. O senhor saiu e veio e começou a gritar com ele, né, reclamar com ele, mandando ele se respeitar. E eu imaginei assim, meu Deus, qual será a reação dele? Será que ele vai brigar com esse senhor? Não. Ele colocou as mãos para trás, assim, e abaixou a cabeça, enquanto aquele senhor, seu Manuel, reclamava com ele, exortava ele, chamava a atenção ele para que ele tivesse mais responsabilidade. Desculpe, irmãos. Eu achei aquela atitude ali muito interessante, né? Ele mostrou um respeito, estava errado, estava fazendo uma coisa que estava prejudicando as famílias ali daquela rua, né? Porque podia alguma criança ser queimada ou alguém ser queimado ali com aqueles fogos que ele soltava, mas ele mostrou respeito. E ele não foi mais com esses fogos lá para nossa rua soltar depois desse acontecimento. Então, é uma lição para nós aí. Mostrar respeito não só aos seus pais, mas às pessoas mais velhas, aos adultos. Hoje as crianças não têm isso. E muitas vezes são incentivadas pelos próprios pais a desrespeitarem as pessoas mais velhas e as autoridades. É, como há muito problema hoje, né, nas ações policiais, hoje as pessoas não têm mais respeito com os policiais. Eu realmente, quando paro meu carro numa blitz, eu sou respeitoso, assim, mesmo que não sejam comigo. Até hoje, graças a Deus, não aconteceu. Mas eu quero ser respeitoso, porque é sempre entre você e Deus, nunca entre você e o outro. O que você é para o Senhor, você é para com qualquer outro, né? Se o Senhor coloca que eu tenho que amar o meu próximo, independente do que ele faça ou de como ele haja comigo, eu tenho que amá-lo e temos que ter respeito uns para com os outros. Mesmo que não lhe respeitem, respeite os outros a si mesmo, tá? Nunca pague o mal com o mal. Eu grifei aqui logo abaixo, deixa eu subir aqui um pouquinho o texto. Esse segundo parágrafo aí, pequenininho, diz assim, que a Arquidiocese da Igreja Católica, né, do Rio de Janeiro, diz na revista Veja: achamos que as novelas da Globo são contra os valores da família. Descobriu o Brasil. Quem não sabe que todas as novelas da Globo tentam destruir com as famílias, né? Eu vejo dessa forma, essa é a minha opinião pessoal, tá? Valores familiares estão sendo ali
massacrados, destruídos aí por causa eh, por mensagens, né, e ensinamentos aí que se passam através dessas novelas. Eu vou mais além também. Tem muito filme hoje, muita série, muitos desenhos, muita coisa que estão destruindo os valores familiares. Uma vez eu vi aquela porquinha lá desrespeitando o pai dela, chamando o pai de burro, né? É, chamando o pai de burro, dizendo que o pai era tapado. De uma forma bem infantil e sutil, mas eu não posso permitir isso, né? A gente tem que ter sempre o respeito com os nossos pais. Determinadas palavras eu me inquieta quando eu vejo uma criança usando determinadas palavras aí com os pais. Eu chamava meu pai de senhor e minha mãe de senhora, e até hoje chamo a senhora, a senhora. Eles não permitiam nem que eu chamasse eles de você, me referisse a eles como você. Eu sei que para muitos vai parecer um exagero, mas isso demonstra respeito, e demonstrar respeito é interessante, né? Você respeitar e externar esse respeito também. Então, fica a dica. No finalzinho diz aí que os shows apelam para o sexo, para o corpo, né, a sensualidade, né? E isso você vê demais em propagandas e tudo mais. Às vezes não tem nada a ver. O cara vai fazer uma propaganda de um produto lá e bota uma mulher nua. Às vezes sem sentido nenhum, né? Não tem nada a ver com o produto que ele vai vender. Tem lá uma mulher seminua ou um homem, né? Com um corpo saradão e perfeito lá, né? E isso está entrando no seu lar, seja através da televisão ou dos outros aparelhos de comunicação que você usa, né? E o computador hoje você tem uma gama de pornografia gratuita aí para quem quer, né? Para quem quer se distanciar dos planos de Deus para sua vida, tá lá, de graça. Aí nós temos que tomar muito cuidado com isso. É, irmãos, eu fiz um vacilo. O computador tá reclamando aqui que já tá sem energia. Deixa eu colocar aqui, mas é rapidinho. Não vai atrapalhar muito não. Pronto, já resolveu. Seguindo aí, nós vamos para o tópico 6, tá? Que é o desenvolvimento espiritual. Tópico 6. No 5 ainda tem ali aqueles valores morais, quando ele fala sobre eh, a questão do homossexualismo, que é um tema muito discutido hoje em dia, né? Eu não vou entrar nesse mérito aí. E muitos cristãos hoje enxergarem isso como uma relação normal. Diante de Deus, nós sabemos que não é. A Bíblia trata a prática homossexual como um pecado, mas ela não diz que nós devemos deixar de amar e de cuidar dessas pessoas. Então, você tem que amar o pecador, mas você tem que confessar que o pecado, né? Você tem que é, aborrecer o pecado, a prática pecaminosa diante do Senhor. E para nós isso é pecado, né? Mas isso não deve nos conduzir a uma discriminação ou a uma violência, né? Ou qualquer outra coisa anticristã, né? De nossa parte para com as pessoas que praticam tais coisas, porque se fosse assim, há muitas outras práticas pecaminosas, principalmente a maledicência dentro da nossa igreja, que a gente até participa e não combate como deveríamos. Então, vamos ter os nossos olhos espirituais abertos, a misericórdia do Senhor sobre nós, né, para que nós também sejamos misericordiosos, tá? E acima de tudo, amarmos o nosso próximo, aborrecer o pecado, mas amar o nosso próximo. Vamos para a influência no desenvolvimento espiritual. Essa é uma das mais afetadas, né? Porque quanto mais tempo você passa nas redes sociais, nos smartphones da vida, nos videogames, na televisão,
menos da Bíblia você vai aprender, a não ser que a sua pesquisa, o seu tempo lá, como muitas vezes eu faço, seja para buscar enriquecer o seu conhecimento acerca da palavra de Deus ou do nosso Senhor. Antes de fazer essa lição, por exemplo, né, antes de gravar essas lições, eu busco o tema na internet, assisto palestras, leio estudos, né, de outros irmãos aí que publicam na internet. Então, é aquilo que eu falei. O bom uso desses equipamentos, ele vai trazer edificação para a sua vida e para dentro do seu lar. Mas o mau uso vai trazer prejuízos muito graves para dentro da sua casa. Vejam só o que eu grifei aqui nesse iniciozinho desse parágrafo dos prejuízos, né, na nossa vida espiritual que esses aparelhos, ali tá a TV, mas lembrem sempre que eu estou falando, os aparelhos de comunicação, né, eletrônicos. Diz assim: eles induz a acharmos naturais, aí vem, ritos satânicos, palavras místicas, encantamentos, ensinamentos diabólicos, como a materialização de espíritos, exercícios de poderes mentais e reencarnação. Isso tudo aí você vai encontrar principalmente nos desenhos e nos jogos de computador. Nos jogos Nos jogos de computador não, jogos de videogame também, né? Os games aí da vida aí, você vai encontrar isso aí tudo. Rituais satânicos, palavras místicas, encantamentos, ensinamentos diabólicos, tudo isso você vai encontrar nesses jogos de hoje em dia. E nós temos que estar atento. Eu sempre converso com meu filho aqui sobre os jogos e tento alertá-lo, né? Um dia desse nós estivemos com um colega aqui, um coleguinha dele aqui conosco. E estimo muito ele. Tava jogando um jogo quando ele roubava as pessoas no meio da rua, arrancava a pessoa de dentro do carro, o boneco dele, né? Arrancava a pessoa dentro do carro, dava um murro, dava um tiro e roubava o carro da pessoa. Aquilo eu não vejo como um jogo muito sadio, né? Espiritualmente falando, psicologicamente falando, moralmente falando. Não vejo isso com bons olhos, né? E como realmente não o é. Ele traz um ensinamento de violência ali muito danoso, né? Então, cuidado. Ele, no iniciozinho aí dessa coluna aqui, eu vou mostrar aqui aos irmãos com o mouse, os desenhos animados levam crianças a abrirem a mente e aceitarem doutrinas espíritas e evolucionistas, tá? Muito cuidado com o que as suas crianças andam assistindo. Se possível, irmãos, façam o possível para aquele desenho que seu filho gosta muito de assistir, senta com ele e assiste algumas vezes para poder alertar, para poder conversar com ele, para poder ter um momento de interação com ele e saber realmente se aquilo ali está trazendo algum ensino maléfico, né? Alguma doutrina estranha, tá? Para o seu filho. Eu grifei aí esse texto todo, Filipenses 4:8, que é um versículo que eu guardo comigo e tento o máximo do possível exercitar em minha vida, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pensamento, a mente, uma esponja, um músculo que tem que ser exercitado nas práticas de justiça, de amor, de pureza, né? Do reino de Deus. É um músculo que tem que ser exercitado nos ensinamentos de Cristo e não em outra coisa. Eu costumava assistir stand-up, né? E eu gostava de alguns humoristas, né? Que eu gosto muito de brincar, de sorrir. E eu assisti alguns humoristas aqui. E tem alguns deles que eu comecei a parar de assistir por causa do conteúdo pornográfico nos seus textos, né? De palavras torpes e xingam demais, falam palavrão demais. Às vezes eles confundem o humor com a imoralidade, né? E acham que citar ou xingar ou falar imoralmente vai causar riso, como realmente causa em algumas pessoas, né? E eu comecei a me incomodar com isso dentro da minha casa e hoje, infelizmente, tenho assistido muito pouco, né, desses humoristas. Alguns
prezam, né, por não serem tão imorais, mas outros não estão nem aí. Provoca riso, então eu vou falar. Então, no finalzinho aqui, eu vou mostrar com o mouse aqui aos irmãos o texto. Vejam que os aparelhos, né, esses aparelhos, eles podem trazer conteúdos para a nossa vida contrários a esse ensinamento de Filipenses 4. Eles vão trazer para você justamente a injustiça, a impureza, a violência, a falta de amor e outros tópicos aí. Ou seja, um ensinamento completamente contra aquilo que a Bíblia, que a palavra do Senhor nos ensina. Principalmente nesse verso de Paulo aí aos Filipenses, tá? Muito cuidado, irmãos. Cuidado com aquilo que tem ocupado a sua mente, tá? No finalzinho eu coloquei ali, marquei aqui, não haverá tempo para o culto ou para a família, né? Quando você se envolve com essas coisas. Mas no finalzinho tem assim, mais oração e menos TV. Pode ajudar grandemente a sua vida espiritual. Até a lâmpada aqui está piscando. Repreender, né? Porque o ensino é muito. Esse estudo é muito importante para a nossa vida enquanto cristãos, para a nossa casa, para a nossa família, trazer esses ensinamentos para dentro da nossa casa. E talvez algumas coisas estejam aqui manifestando e que o Senhor repreenda. Que esse estudo realmente possa chegar a cada um dos irmãos aí. Consumismo. Televisão e sua influência sobre o consumismo, né? Primeiro a gente tratou muito do ser humano, do nós, né? A influência negativa, desenvolvimento, os prejuízos que esses aparelhos eletrônicos podem causar na sua vida pessoal, né? Moral, ética, intelectual, psicológica, espiritual. Agora vamos tratar um pouquinho agora sobre o que se externa, né? Por exemplo, consumir demais, levar você à bancarrota, né? A ter despesas além daquilo que você pode assumir, né? Prejuízos materiais, que é o consumismo. Você acaba sendo influenciado a ter ou a comprar alguma coisa que às vezes você nem precisa. É uma coisa desnecessária para a sua vida, mas que você foi tão influenciado porque outras pessoas possuem aquilo ali e você acaba desejando ter aquilo ali. Estava conversando com um colega essa semana ainda, né? E ele estava falando, rapaz, é tanta coisa que eu tenho para comprar que eu não preciso, que eu ando até preocupado se meu dinheiro vai dar. Ou seja, ele tem muita coisa para comprar que ele não precisa. Entenda essa frase. Por exemplo, ele já tem um relógio, mas surgiu um relógio novo da Apple. E aí ele quer comprar esse relógio novo da Apple. Eu fui muito criticado na viradazinha onde a gente estava saindo dos aparelhos celulares convencionais, aqueles Nokiazinhos antigos, para os smartphones modernos, né? E eu me segurei no meu Nokiazinho e fiquei com ele porque estava funcionando. Por que que eu vou trocar? Porque tava funcionando, então tá tudo certo para mim. Mas assim, vem a necessidade, parece que a tecnologia vai nos pressionando, né, a ter. Hoje eu comprei um aparelho para meu filho que é melhor do que o meu aparelho porque eu pensava, ele tem um sensor, né, nele, que o aparelho tem um sistema NFC que lê esse sensor. Aí eu pensei em comprar esse aparelho para ele, mas o aparelho é tão moderno que eu me vi assim em alguns momentos dizendo assim: rapaz, vou comprar um desse para mim. E o meu aparelho é novo e está funcionando muito bem. Acabei percebendo como eu estava sendo influenciado, né? Não só pela mídia, mas de mim mesmo estava nascendo esse desejo de consumo aí, que era desnecessário, desnecessário. Então, muito cuidado, irmãos. É, uma pergunta que o cara faz, que a autora bota aí que eu acho interessante. Você e sua família precisam disso? Eu acho que devia ser uma pergunta, né? Ela colocou como uma frase. Mas isso é o que as propagandas colocam, né? Ela colocou porque as propagandas dizem assim, é uma afirmação. Você e sua família precisa disso, né? Você merece isso, você merece ter isso na sua casa. É como se fosse uma coisa essencial, né, para sua vida, quando não é, na verdade. Isso é o marketing, né? O marketing funcionando aí. É, não sei se os irmãos são a lâmpada.
realmente morreu aqui. Mas vamos continuar. Acho que dá para os irmãos me verem ainda aí, me visualizarem bem. Só minha leitura que ficou um pouco complicada aqui. Vamos passar o texto aqui. No início aqui da outra página, tem um pouquinho mais sobre esse consumismo, tá? Que é o que a gente está falando. Aí eu fiz questão de marcar esse texto de Romanos 12:2, que ele está até citado lá no início da nossa lição aí pela autora, que ele diz assim: Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da sua mente, né? Da mente de vocês, a sua mente de vocês. Devo algum complemento aí a mais das suas mentes. Então, cuidado com o consumismo e não queiram viver como as pessoas deste mundo vivem. Né? Você vê um cara final de semana, de jet ski, andando pela água lá, pá, tal. E aí daqui a pouco você tá aí financiando um jet ski e você não tem nem tempo às vezes de estar tanto assim na praia, trabalha no sábado também, vai fazer o que com jet ski? Cuidado com as inutilidades que se tornam essenciais para você por causa do marketing, né? Por causa da propaganda ou daquilo que você viu nos filmes e nas séries ou nos desenhos, ou seja lá o que for. Tá? Principalmente nossos filhos. Hoje meu filho, ele papoca todo o dinheiro que chegar na mão dele com um jogo de videogame. Ele não pensa em nada, né? Na minha época eu já pensava em guardar, em ter alguma roupa nova, comprar alguma coisa útil. Não, ele não. O negócio dele é jogo. Mas vamos orar e ver o que é que a gente pode ajudar e fazer para mudar essa mentalidade nos nossos adolescentes, nas nossas crianças, né? E até em nós mesmos, né? Vê esse texto que interessante aí. Filipenses está muito citado nessa lição. No Filipenses 4:11, quando ele diz assim: Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo, né? Trazendo isso para nós. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E nós hoje estamos constantemente incomodados ou inquietos a adquirir coisas e nós podemos viver sem elas tranquilamente, mas que às vezes, pela propaganda ou pela influência, elas se tornam essenciais para a nossa vida. Tem esse outro texto aqui de Timóteo, que esse é mais direto ainda, assim, tendo o sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Que frase muito contrária ao consumismo, né? Se você tem o seu sustento, se você tem o que se vestir, ou seja, você tem o que comer, tem o que vestir, né? Eu vou colocar assim também, tem até onde morar também, muitas vezes. Meu amigo, esteja satisfeito. Você é feliz em Cristo Jesus com aquilo que Deus te deu. E não aceite que lhe digam o contrário, ou que lhe influenciem para o contrário. Mas nós, né, o encerramento aí, né? Mas nós não ficamos contentes enquanto não compramos a última moda, o último smartphone, né? A última televisão Ultra HD de 60 polegadas e essas coisas mais. Cuidado, irmãos, cuidado com essas influências. Os aparelhos eletrônicos e a sua influência na vida familiar. Pronto. Distorção de valores morais. Esse é o primeiro. Né? Você vai aprender ou vai absorver valores morais que são danosos para a sua vida familiar. Sua, de sua esposa, dos seus filhos, de seus irmãos e quem mais forem expostos a esses valores morais aí deturpados, né? E aí ele traz aí algumas coisas, eu grivei várias, né? Por exemplo, tudo isso está sendo trazido para dentro da sua casa. É por isso que esses aparelhos têm que ser usados de forma muito sábia. Tanta coisa que não presta e ensina valores morais e às vezes também espirituais que são completamente opostos aos princípios bíblicos. Isso está aqui, no meio desse parágrafo aqui. Tanta coisa que não presta e que ensina valores morais e até mesmo espirituais que são opostos
ao que a Bíblia nos ensina. Distorção de valores. Ninguém liga mais para o que é certo ou o que é errado, e sim para a sua própria satisfação. Eu vou colocar aqui carnal, tá? A sua satisfação carnal. Já não é mais o certo e errado. É aquilo que me agrada, então eu vou fazer. Muito cuidado com esses conceitos, irmãos. Não é bíblico isso, né? Nós sabemos que é, o espírito milita contra a carne milita contra o espírito. E não satisfaçam a vontade da carne, e sim alimentem o seu espírito com a palavra do Senhor, com os ensinamentos do Senhor. Cuidado com os conceitos de certo e errado que estão sendo bombardeados hoje em dia, né? E tenham os padrões éticos de Cristo para avaliar essas coisas. Quando surgem problemas no casamento, a tendência hoje é cair fora, que é no finalzinho desse parágrafo. Isso você percebe nos filmes e nas novelas, nas séries, né? Qualquer divergênciazinha dentro do lar, o que é que a gente faz? Manda embora. Separa, vai cada um para o seu canto e a família está dissolvida, né? Destruída. Muito cuidado com esses valores. Eu gravei esse versículozinho aí porque achei interessante. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Colossenses 3:12, né? Tá aí no iniciozinho aí dessa coluna aí, essa outra página, toda essa mesma página, né? Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Se esses ensinamentos, se esse versículo aí se aplicasse melhor dentro do nosso lar, na nossa vida conjugal, né? Nós teríamos menos separações, né? Menos famílias destruídas aí, menos lares dissolvidos. Falta de diálogo. Isso aqui é óbvio. Quanto mais tempo você passa na frente da televisão, menos diálogo você vai ter com a sua esposa, com seus filhos. Isso aí é. Quanto mais tempo o seu filho passa jogando videogame, menos tempo ele vai ter para conversar com você, né? E vice-versa. Então, é uma coisa que vai tomar o nosso tempo, vai fechar o nosso diálogo e aí a gente vai cair no problema daquela primeira lição que nós ensinamos, a falta de comunicação dentro da família, né? O problema que é gerado por causa disso. E esses aparelhos eletrônicos vão conduzir você a isso, a um isolamento, né? Você não vai mais querer conversar. Até mesmo você estar ali sentado na frente da televisão assistindo alguma coisa, um dia desse eu me peguei assim, vivendo conversando e eu querendo ouvir o que estava sendo dito na televisão. Eu acabei repreendendo ele, sabe? Peraí, deixa eu ouvir aqui. E isso não é bom, né? Porque isso vai inibindo a pessoa de conversar com você. Eu só vim perceber isso depois que fiz a bobagem, mas nem falei nada para ela. Mas assim, que terrível, né? Você já se sente até incomodado quando sua esposa ou seu filho tentam conversar com você. E aí depois você vai querer conversar e você já fechou essa porta, né? Porque a sua atitude conduz a um silêncio, né, dos outros, né? Eu não vou falar nada com ele para não tomar uma patada. Então, muito cuidado, irmãos, para não caírem nesse erro que muitas vezes eu caio. Sentar para conversar e compartilhar seus problemas. Tem aí, logo no iniciozinho desse parágrafo aí, ó. Sentar para conversar e compartilhar os problemas, né? Muito importante aí no nosso ambiente familiar. E a TV, os aparelhos eletrônicos de comunicação, eles vão acabar com esse diálogo dentro de casa. Daqui a pouco você vai estar dentro da casa falando com seu filho pelo WhatsApp, com preguiça de ir até o quarto e chamar ele para conversar e ficar lá deitado com ele, dar um abraço no seu filho. Vai privar você desses momentos tão gostosos e prazerosos, né, como esse. Então, muito cuidado, muita atenção e peça ao Senhor que abra os seus olhos espirituais para revelar o que temos feito aí que não tem sido edificante para as nossas vidas e para a nossa família. Conclusão, encerrando aí a nossa aula, vamos controlar o que assistimos, né? Vamos controlar o que acessamos, né? Vamos controlar o que nós fazemos e da forma como nós utilizamos esses aparelhos eletrônicos, tá? Muito cuidado. Aprenda a usar o botão, ele botou ali, desliga.
desligar, desconectar o power, né? Mudar o canal. Então aprendam a utilizar esses botões aí, né? Bloquear muitas vezes, né? É interessante também. Determinados conteúdos é melhor que você bloqueie para não ter acesso na sua casa através desses aparelhos. Então bloqueie, coloque a senha com o olho fechado, porque tem alguns, por exemplo, tem canais adultos que são disponibilizados junto com o pacote que você compra, quando você assina uma TV, por exemplo. E aí o que é que você pode fazer? Eu liguei para a operadora e disse assim, eu não quero esse canal na minha casa. Aí ela disse, não tem como tirar, porque faz parte do seu pacote. Aí o que foi que eu fiz? Eu disse, vamos fazer o seguinte então. Eu vou colocar nesse canal, ativar o controle dos pais, né? Aí vou para esse canal e para abrir esse canal eu tenho que botar uma senha. Aí o que foi que eu fiz? Fechei meus olhos e digitei uma senha louca lá e apertei o confirmar. Pronto. E aí nem que eu queira agora, nem que em algum momento da minha vida eu deseje, eu vou ter acesso a esse tipo de conteúdo, porque eu não sei qual foi a senha que entrou ali. Bati os dedos ali assim e confirmei e aceitou. É uma dica, né? Mas o ideal é que você saiba ter o seu próprio controle, né? Seu próprio, a sua própria maturidade espiritual, né? Para resistir a essas tentações, porque mesmo você bloqueando isso no canal de TV, você vai ter muito desse conteúdo disponível na internet e aí você pode cair nesse problema aí de sucumbir ao pecado, ao mal. Eu vou ler aí esse finalzinho da conclusão que eu achei interessante, que eles bem assim, ó, os sábios Salomão dizem em Eclesiastes que há tempo para tudo. Lê esse texto, lá na sua Bíblia agora, e lê esse texto, dá uma pausa no vídeo. Eclesiastes 3, de 1 a 8. Podemos dizer que há um tempo para assistir à TV e há um tempo para desligar o aparelho. Desligar o celular, desligar o tablet, desligar o computador, desconectar da internet, sair dessa rede social e parar de dedicar tanto tempo a tanta coisa inútil aí para sua vida. Há tempo de desligar o aparelho, há tempo de conversar em família, assim estaremos fortalecendo o nosso lar. Amém. Que Deus nos abençoe, que esse estudo tenha sido realmente edificante para a sua vida, como foi para a minha, e que o Senhor possa continuar nos ensinando. Fiquem em paz, irmãos, e que o Senhor os abençoe. Amém.